Amém? Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pode fechar a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, vem de encontro com as nossas vidas. Senhor, ministra nos nossos corações. Senhor, convenha que o Senhor cresça. Senhor, convenha que o Senhor venha crescer nesta noite. E que nós diminuamos, Pai. Senhor, que esta palavra, Senhor, possa alcançar as nossas vidas nesta noite. Que nós, Senhor, possamos sairmos daqui diferente. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada vida que adentrou a estas portas, em nome de Jesus. Pode sentar. Isso é fé. Este versículo nos fala de uma das maiores definições de fé. Fé é a convicção daquilo que eu e você esperamos em Deus. É a prova de fatos que nós não vemos, que nós não vemos com estes olhos naturais, mas nós vemos com os nossos olhos espirituais. Então a fé é a convicção daquilo que nós esperamos em Deus. E até onde esta fé pode nos levar diante de um Deus de possibilidades. Eu e você, nós servamos um Deus de possibilidades. E uma fé viva pode nos levar a lugares onde nós nunca fomos, e conhecer o desconhecido. Uma fé viva na minha vida pode te levar, pode me levar a lugares onde ainda nós não colocamos os nossos pés, e conhecer coisas que ainda nós não conhecemos. A fé pode fazer tudo nas nossas vidas. Tudo na vida de um cristão é por meio da fé. Tudo na minha vida e tudo na tua vida é por meio da fé. E pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Lá no início da criação, Abel pegou o melhor do seu rebanho pela fé e com muita revelação ofereceu ao Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ele não sabia, não tinha o conhecimento. Pela fé, Abraão foi desafiado por Deus para peregrinar por uma terra estranha, de tenda em tenda. Pela fé, os apóstolos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, jogados dentro de um tacho de óleo quente. Pela fé, os discípulos, apóstolos, passaram por muitos naufrágios. Foi crucificado de cabeça para baixo. Tudo isto pela fé. E por causa da fé destes homens, muitas igrejas foram abertas. Milhares de igrejas foram abertas. E por causa desta fé, eu e você, nós estamos aqui nesta noite.
Fé é um dom que Deus deu ao homem para cumprir o propósito, para cumprir a missão. Eu e você, nós temos algumas missões aqui nesta terra, onde nós estamos de passagem, onde nós estamos peregrinando. Nós temos a missão de ser um bom esposo, uma boa esposa. Temos a missão de ser pai. Temos a missão de sermos um bom profissional. E temos a missão do ID, do chamado coletivo de Deus para as nossas vidas. Você pode dizer comigo: a fé é um dom que Deus deu ao homem para cumprir o propósito. Amém, irmãos? Agora, queridos, para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos esta fé viva, nós precisamos conhecer o agir de Deus, porque muitas vezes nós não conhecemos o agir de Deus. Muitas estão dentro da igreja e ainda não conhecem o agir de Deus. Muitos ainda neste tempo da dispensação da graça, ainda não conseguem compreender como Deus se manifesta sobre a sua igreja. E eu quero falar de 3 maneiras de Deus. Primeira, Deus na sua soberania, Ele responde a minha oração de fé no futuro. A nossa vontade é que Deus venha responder de imediato, mas muitas vezes isto não acontece. Então, nesse tempo, nós precisamos nutrir a esperança, nós precisamos alimentar a esperança, porque a fé é para hoje, é para amanhã, é para os próximos dias, mas a esperança é para o futuro. E tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus não vai nos conceder nesses dias. Deus vai nos conceder no futuro. Como por exemplo, Abraão recebeu a promessa sobre a sua vida quando ele tinha 75 anos. E a mesma se cumpriu com 100 anos. Ele demorou 20 anos para tocar na promessa de Deus. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Caleb esperou 40 anos. Após a divisão das terras, ali em Canaã, quando eles entram em Canaã, creio que as últimas porções foi dada a Caleb. Todas as tribos já tinham recebido a sua porção. E aqui Caleb diz assim, ele diz para Josué: eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ao mesmo tempo que esse Deus que responde a sua oração, a minha oração no futuro, ao mesmo tempo que parece demorado, querido, Ele nos prepara para que nós possamos esperar. Ele nos fortalece. E nesse tempo Deus trata com a impaciência. Nesse tempo Deus nos ensina a esperar. E esperar, meu querido, é tempo de aprendizado na minha vida e na sua vida.
Nesse tempo, Deus nos traz maturidade. Escute aqui, tem coisas que eu e você, que nós estamos orando, meu irmão, que possivelmente nós ainda não temos maturidade para receber, e Deus sabe de todas as coisas. Então, nesse tempo tão precioso, Deus vai, querido, trazendo maturidade na minha vida e na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por esse Deus que responde no futuro? Como, por exemplo, aquele mano que ficou 38 anos à beira daquele tanque. Aquele homem esperou tanto, mas chegou um dia que Deus respondeu sobre a vida dele. Escute, olha aqui, vai chegar o dia em que Deus vai responder esta oração que você fez, eu creio nisso. Diz a palavra do Senhor que o Senhor não retarda na sua promessa. Segundo, Deus na sua soberania responde a minha oração de fé no presente, aleluia. Oh, tempo bom, oh, tempo maravilhoso. Como é bom orar e de repente Deus responde no próximo dia. Como é bom você se chegar diante de Deus e Deus te responde assim dentro de uma semana. Quantos quer esta resposta de Deus dentro de uma semana? Dê um glória a Deus. E nós podemos ver muitos testemunhos de milagres que Jesus efetuou. Como por exemplo os leprosos, o cego Bartimeu, a sogra de Pedro, meu irmão, até a sogra de Pedro foi curada. Nada contra a sogra. Amém? A mulher de Ciro Fenícia, a filha de Jairo. Oh, irmãos, esse tempo é tão precioso. Quando Deus responde nesses dias é tão precioso. E o nosso Deus responde sim. Ele responde sim conforme a sua soberania e conforme o seu conhecimento. Meu irmão, tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus já está respondendo. Fomos numa célula esta semana, célula abençoada, e nós orávamos lá no início desta célula por um esposo de uma irmã. E nós orávamos porque o rapaz, assim, precisava de um agir de Deus na sua vida muito grande, dificuldade no relacionamento conjugal, dificuldade com drogas. E para nossa surpresa, nós chegamos lá esta semana, olha o homem lá do lado da esposa dele, irmãos. E eu falei, meu Deus, verdadeiramente Tu és um Deus que age no presente. Precisamos, queridos, chegarmos diante de Deus conhecendo a sua forma. Tem muita gente que não conhece a forma. Tem muitas pessoas que por não conhecer esta forma do agir de Deus, tem muitos cristãos que estão contrariados com Deus. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja e ainda não sabe por quê. Eu quero dizer para você que esta palavra hoje vai abrir os seus olhos para você conhecer mais de Deus na sua vida. Terceiro, Deus na sua soberania,
Ele responde a minha oração de fé simultaneamente, na mesma hora. Você pode dar um glória a Deus por isso? Enquanto eu estou ministrando aqui, enquanto eu estou pregando aqui, eu quero dizer para você que tem pessoas que estão recebendo de Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, enquanto eu estou pregando aqui, eu quero dizer para você que tem anjos que estão indo na tua casa, que estão anjos que já estão visitando a tua família, que tem anjos que já estão visitando a sua vida agora, para que a bênção do Senhor possa vir sobre a tua vida. Na hora. Ele age no futuro, Ele age no presente, mas também Ele age na mesma hora. Oh, aleluia! Que tempo bom é esse, Senhor? Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Crônicas 20. Eu não vou te falar da história, mas você vai ler essa história. E essa história é tão linda. Todo cristão tinha que ter esta passagem gravada na sua mente. Você vai ficar sabendo agora melhor do que eu estou te dizendo. Segunda Crônicas 20, a partir do versículo 22. Muitas coisas já tinham acontecido. Os inimigos tinham se levantado contra Josafá. E o Senhor então disse para ele: olha, nesta peleja vocês não precisam pelejar. E aqui no versículo então 22, diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O que diz o versículo 22, irmãos? Quando começaram a cantar, o que o Senhor fez? Colocou emboscadas e os inimigos foram derrotados. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a adorar o Senhor já estava agindo por eles lá no campo de batalha. Enquanto eu e você começamos a louvar e a adorar e crer nesse Deus vivo, o Senhor já está se levantando por nós nas nossas batalhas. Creio que você conhece a história daquele centurião. Aquele centurião que o seu servo estava enfermo. E ele então chega até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Faz uma coisa, Senhor, manda apenas uma palavra. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo daquele centurião foi curado. E o Senhor virou para aqueles que estavam com eles e disse assim: nunca vi tamanha fé como essa. Isto é que eu chamo de uma fé extraordinária. Senhor, olha, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa, mas Senhor, eu creio tanto em Ti. Senhor, eu creio tanto no Teu poderio, na Sua onipotência. Senhor, mande apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. E foi assim com ele.
Foi conforme esta palavra, na mesma hora, o servo daquele centurião foi liberto. Esse é o nosso Deus, que age simultaneamente, que age na mesma hora. Você crê? Você agora, onde você está, talvez possa estar passando um filme, uma cena diante dos teus olhos. Quero dizer para você, meu irmão, que é possível que Deus responde uma oração de fé. É possível. É possível Deus responder. Deus quer fazer isto. Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer responder sobre a sua vida. E o salmista, conhecedor já deste assunto, no Salmo 20, versículo 1, ele diz assim: agora sei que o Senhor responde no dia da tribulação, para que o nome do Deus de Jacó seja glorificado. O salmista conhecia Deus. Nós precisamos conhecer Deus. A maneira que formos conhecendo mais de Deus, Deus irá fazer mais nas nossas vidas. Quanto mais de Deus na minha vida e na sua vida, mais de Deus vamos receber. Eu estou pregando para um povo de fé. Agora, conhecendo Deus, conhecendo o agir de Deus, nós precisamos conhecer e ter algumas atitudes. Nós precisamos atentarmos para alguns aspectos. Nós precisamos entrar por alguns caminhos. Caminhos estes que tornam a vida cristã saudável, que torna a minha vida saudável, que torna a sua vida saudável. Caminhos que são parceiros da fé, caminhos que a fé anda por eles. Primeiro, caminho da preparação. Você precisa desenvolver-se. Você não nasceu capacitado. Você deve se capacitar. Tornar-se capacitado. O que você sabe fazer, no que você é bom. Vamos trazer primeiramente na vida profissional. Mark Murdock diz assim, que todo homem tem que ser bom numa coisa. E muitos estão cheios de fé para alcançar um bom trabalho, um bom salário, mas porém não se capacita, não se desenvolve. Oh irmão, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer, no que você é bom? Nós precisamos nos capacitar, e agora estou falando profissionalmente. Porque não basta só dizer, eu tenho fé, Deus vai fazer, Deus vai me prosperar. Mas o cidadão ainda não se capacitou, não se profissionalizou. Meu irmão, desse jeito não vai. Você precisa ser bom numa coisa. A partir do momento em que você se desenvolver-se, meu irmão, vai se tornar mais fácil para Deus. Porque Deus tem portas especiais para muitas pessoas aqui, mas Ele está esperando você se profissionalizar. Toda a minha vida, eu fui obstinado para ser empresário. Pedro está aqui, ele sabe.
Irmãos, eu tive muitas empresas, só que eu tinha uma vida muito desordenada, e quanto mais eu crescia, maior era o tombo. E no último, eu fui trabalhar de office boy. Tínhamos uma empresa na T9, na Avenida D, no fundo do Marcos, e aqui no Bandeirante, na praça aqui no viaduto da BR. Irmãos, mas sabe por quê? Porque eu não tinha me profissionalizado. Nós precisamos nos profissionalizar, porque Deus quer colocar-nos em lugares especiais nesse mercado. Deus quer nos colocar em lugar de honra. Eu não sei se você tem insistido a Ministério José, eu não tenho conseguido. Mas lá José está aprendendo aquela língua. Lá José está aprendendo a língua dos egípcios. Meu irmão, Moisés demorou 80 anos para iniciar. Jesus 30. Porque a missão de um rabino só poderia se iniciar após os 30 anos. Eu e você precisamos conhecer mais de Bíblia. Eu e você precisamos estudar mais, conhecer mais de Deus, porque Deus quer nos usar nesses dias, mas Ele vai usar, sabe quem, meu irmão? Aqueles que estão o buscando através da sua palavra. A Bíblia diz lá em Lucas 2, versículo 40, versículo 52, lá diz assim que Jesus, Ele crescia em sabedoria, graça e estatura. Precisamos crescer em Deus, precisamos, meu irmão, nos desenvolvermos. Porque a partir do momento que nós nos capacitarmos, eu estou dizendo no conhecimento, Deus vai fazer sobremaneira através das nossas vidas. Sabe por que muitos cristãos saem da presença do Senhor? Sabe por que muitos se desviam? Porque são rasos, porque são superficiais, meu irmão. E qualquer vento, qualquer sopro, qualquer pequena tempestade, o camarada Por isso nós estamos com 2 novos cursos. CMC, curso de maturidade cristã. Você entra de um jeito e sai de outro. Por isso que nós estamos com CML a partir do 2º semestre, para nós nos capacitarmos, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Segunda coisa, caminho da obsessão. Eu estou falando para vocês de alguns caminhos por onde a fé anda, porque muitos dizem eu tenho fé, mas muitas vezes esta sua fé, ela é até encorajadora, mas ela não atenta-se para alguns aspectos que são importantes nas nossas vidas. E nós precisamos sermos obstinados. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você precisa ser obstinado.
Um coração desejoso, obstinado, atrai os milagres de Deus para a sua vida. Quantos lembram de Jacó? Jacó era obstinado pela bênção. Jacó era um homem que queria mais de Deus na sua vida. E depois de uma grande volta, quando ele está voltando para sua casa, ele dá uma parada, passa as mulheres, passa o seu rebanho, passa os seus servos, e ele fica só com Deus. E a Bíblia diz que ele segura na perna do anjo, e ele segura, e o anjo diz: me solta. E ele dizia: eu não vou te soltar se você não me abençoar. E o sol já estava saindo, e o anjo já estava um pouco incomodado, e ele segurando. Já imaginou alguém aqui no pé desse púlpito, segurando a minha perna? Alguns iam ficar assim meio que assustados. Já imaginou alguém aqui segurando a minha perna e dizendo: libera a bênção sobre a minha vida? Sabe, irmãos, Deus responde a pessoas que são obstinadas. E por causa desta desejo forte na vida de Jacó, chegou um momento em que o anjo o abençoou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, irmãos, se pudéssemos ter um tempo para falarmos mais de Jacó, mas Jacó, irmãos, ele tem muito a nos ensinar, já desde o início, quando ali ele pega aquela pedra e coloca debaixo, da sua cabeça, aquela escada, anjos subindo e descendo. Depois dessa sua experiência com Deus, sabe o que ele faz? Ele levanta um altar para o Senhor, e ele chega para Deus e diz: olha, Senhor, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo. Olha, Senhor, eu quero te dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Sabe a pedra, meu irmão, que era tropeço na sua vida? Sabe aquela pedra que ele colocou debaixo da sua cabeça? Ela se tornou um altar na presença de Deus. Ela se tornou um memorial na vida de Jacó. Se tornou um memorial para nós aqui hoje. Até hoje nós estamos lembrando desta história. Escute aqui, olhe para mim. Deus irá fazer com que as pedras de tropeço que estão à minha frente e à sua frente, elas se tornarão altares para Deus e memorial para sempre na presença do Senhor. Sabe esse incômodo? Sabe essa situação desconfortável? Meu irmão, Deus é poderoso para fazer com que esta situação torne-se bênção na sua vida e na minha vida. Eu estou sentindo a presença de Deus. Nós só teremos sucesso em algo que se tornou uma obsessão nas nossas vidas. E esta obsessão se tornará um legado nas nossas vidas. Aquilo que você tem colocado o seu coração nesses dias, se tornará um legado na sua vida e na vida daqueles que estão vindo para esta geração vindoura. Eu sou obstinado pela obra. Eu sou obstinado por célula, porque eu sei que esse tempo é o tempo em que Deus se manifesta através dos cultos nos lares, das nossas reuniões nos lares. Esse tempo
Meu irmão, é um tempo em que Deus se manifesta através de um relacionamento de discipulado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos conhecer os tempos de Deus. Irmãos, eu fui numa célula lá no Canedo esta semana, lá nos confins do Canedo, lá na saída de Caldazinha, lá. Irmãos, e lá, sabe, eu observo muitos detalhes. Lá é um conjunto de casas, de cá muitas casas, e de cá muitas casas. Irmãos, e lá é tudo muito, ou melhor dizendo, era tudo muito quietinho antes de nós chegarmos lá. Irmãos, lá você chega assim 8 horas, você escuta até o barulhinho das asas dos mosquitinhos voando assim. Irmãos, aquele silêncio. Mas ali levantou pessoas obstinadas por edificar a igreja do Senhor. Irmãos, nós éramos ali aproximadamente quase 20 pessoas. E o irmão que nós orávamos por ele, agora estava lá sentado ao lado da sua esposa, tranquilo, comentando da palavra, falando da palavra e dizendo: o Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida. Escute aqui, Deus vai usar pessoas obstinadas, pessoas que são desejosas por edificar o seu reino nesses dias. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida nesses dias. Aleluia. Que coisa linda, pessoas que são obstinadas. Terceiro, é o caminho da obediência. Diga assim comigo: obediência. A fé, ela anda pelo caminho da obediência. Quando nós vemos falar de Abraão, nós lembramos da sua fé. Mas logo quando nós vamos conhecer mais de Abraão, queridos, nós logo nós temos o conhecimento que Abraão era um homem de obediência. A obediência é a prova da nossa fé. A obediência é a prova que nós confiamos nele. E muitas pessoas estão dispostas a exercer a sua fé, para dizer que o Senhor vai fazer, para dizer que Deus é fiel, para dizer que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Mas esta mesma fé não é o suficiente para ser uma pessoa obediente. E nós sabemos que a obediência na vida do cristão, meu irmão, é tudo. E o Senhor, Ele quer que obedeçamos para gerar boas fases de bênçãos e de recompensas nas nossas vidas. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe por que Deus nesses dias tem falado sobre obediência? Sabe por que Deus nesses dias muito tem falado sobre cumprirmos os seus mandamentos? Para que Ele possa gerar, trazer novas fases de bênçãos nas nossas vidas. E o Senhor vai mais longe um pouquinho. As promessas de Deus, elas vêm sobre as nossas vidas como incentivo para nós nos atentarmos ao princípio da obediência.
Este princípio é tão forte que o Senhor, Ele propõe para nós uma lista de promessas, de coisas que Ele quer fazer, para que nós possamos nos atentarmos a este princípio da obediência. Deuteronômio 28, 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti, promessa, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Oh, irmãos, foi pela obediência que Naamã, leproso, comandante daquele rei da Síria, debaixo de uma palavra de Deus, através da vida do profeta, ele mergulhou 7 vezes num rio não tão limpo. Ele esperava que o profeta viesse recebê-lo com honras, e o profeta só disse assim: vai e lava-te 7 vezes no rio, vai e dê 7 mergulhos. Muitas vezes nós estamos querendo recepções, nós estamos querendo honras, e o Senhor está dizendo: cumpra a minha palavra, cumpra os meus mandamentos. E por causa da sua obediência, ele mergulhou 7 vezes, e a sua pele, pela última vez, pelo último mergulho, a sua pele estava como a pele de uma criança. Se a obediência traz bênção, a desobediência traz consequência. E foi por causa da desobediência que Saul perdeu tudo. A mesma fé de Saul para receber a unção, para receber aquele óleo, não foi a mesma fé suficiente para obedecer a Deus. E muitos nesses dias, igreja, escute o que o Senhor está falando, muitos nesses dias estão recebendo esta unção, a unção de fé, para receber as bênçãos, para apropriar das bênçãos, para exercer um chamado, uma liderança, um reinado. Muitos estão recebendo esta fé, mas esta mesma fé não os tem levado a ter uma vida de obediência por completo. E a mesma fé que eu e você declaramos que Deus é poderoso, que Ele pode todas as coisas, esta mesma fé tem que tem que tornar você uma pessoa obediente. Você entende agora? Último ponto, último caminho. Por onde esta fé anda? Esta fé anda pelo caminho dos sonhos, diga aleluia. Tudo começa numa visão, tudo começa num sonho. E sonhos são essenciais para a materialização das bênçãos de Deus em nossas vidas. Você conhece alguém que não tem sonho? Você já conversou com alguém que está desistido? Você já teve a oportunidade de chegar para alguém, e esse alguém, ele vira para você e diz assim: olha, eu não tenho sonhos. Oh, irmãos, que situação! Porque sonhos nos traz o norte, nos traz uma direção. São os sonhos que nos levam para a presença do Senhor. De forma, meu irmão, que o homem
não morre, não deixa de viver quando morre, mas sim quando deixa de sonhar. Aleluia. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Precisamos sonhar. Você precisa sonhar. Você precisa ter sonhos. Deixa Deus ressuscitar os teus sonhos. Porque a fé, meu irmão, quando ela anda pelo caminho dos sonhos, Deus realiza. Ressuscita os teus sonhos nesta noite. Irmãos, eu tenho um grande sonho. Eu vou contar o meu sonho para vocês. Já está acontecendo este sonho. Eu tenho um grande sonho de ver uma multidão de famílias neste lugar, com as mãos levantadas, se rendendo diante de Deus e adorando o Senhor e dizendo que Ele é Deus. Este sonho é nosso, e este sonho já está se realizando nesses dias. Nós precisamos sonhar, porque Deus opera via sonhos. Os nossos sonhos têm que ser registrados. Você precisa registrar os teus sonhos. Como por exemplo, aqui agora eu acabei de registrar o meu sonho. Qual é o seu sonho? Existe um sonho aí onde você está. Existe um sonho sobre a sua vida. Se tem um sonho, quero dizer para você que tem um Deus trabalhando pela tua vida. Porque Deus opera via sonhos. Você me entende nesta noite? Você conhece José? José do Egito. José do Egito teve sonhos. E o sonho de José salvou a humanidade naquela época. Foi por causa de um jovem sonhador que começou com 17 anos que a humanidade foi salva. E o sonho é algo tão forte, o sonho é algo tão poderoso nas nossas vidas, que José um dia estava no calabouço, José um dia estava com a vassoura na mão, e no outro dia, ele estava com um anel no dedo, e com o cetro, reinando sobre o Egito. José foi o segundo homem do Egito. Tudo isso por causa de um sonho. Deus quer usar homens sonhadores nesses dias. Deus quer usar mulheres sonhadoras nesses dias. Homens que vão fazer a diferença. Mulheres que vão fazer a diferença.